Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, querido aluno, querida aluna. Satisfação estarmos aqui novamente. Na aula anterior, nós falamos sobre inúmeros aspectos oriundos da liderança, sobre o que era o líder, sobre o que era a liderança em si, sobre aspectos oriundos. Citamos alguns livros importantes como Monge Executivo, como se tornar um líder servidor. Falamos sobre algo muito importante no aspecto da liderança como um processo de mobilizar e engajar pessoas em busca de determinados resultados. Falamos bastante acerca de grandes diferenças entre o líder e o chefe. E aí, nesse aspecto, é importante a gente verificar muitas informações que são importantes a gente decorrer e vamos fazer uma breve revisão sobre essa informação, tá? Dentro desses aspectos iniciais, a gente pode se lembrar da questão do que está vinculado à questão do chefe, que ele age no seu dia a dia, marcado muito pelo que tange a questão do medo, fruto do poder, onde é centralizado toda a sua chefia baseado no seu autoritarismo. E a gente pode verificar muitas informações que já temos conhecimento e a gente falou no anterior sobre o VAR, o ficar procurando culpados, ficar fiscalizando o trabalho para ver se está sendo feito, se está sendo cumprido, quando necessário, diminuindo, desmoralizando o seu funcionário, que ele não enxerga como colaborador, diferente do líder, que onde existe aí também um poder diferenciado, movido pela autoridade, onde você pode verificar a questão das habilidades frutos da sua experiência. E você pode perceber uma grande diferença no trabalhar conjunto, no acompanhar e não fiscalizar, no assumir responsabilidade, no confiar, no delegar. E a gente pode perceber que existem muitas diferenças dentro desse aspecto. A gente pode perceber, avançando hoje, que existem estilos que esse líder ele pode se pautar, e aí cada um deles vai falar basicamente e vai ser orientado para determinada situação, determinado aspecto. A gente pode verificar, por exemplo, um estilo de liderança autocrática. São, inicialmente, a liderança autocrática ela pode ser vista como uma das três lideranças ou estilos básicos de liderança muito centralizada. Aqui nesse estilo de liderança, a gente pode ver que funciona bem para alguns casos, não funciona bem para outros. A gente pode perceber, por exemplo, que nesse aspecto de forma autocrática existe uma centralização de autoridade nas decisões. Os liderados ou talvez aqui os chefiados não têm liberdade de escolha. Eles têm que cumprir na íntegra o que é determinado. Então, o líder aqui, ou o chefe, ele é dominador, ele emite ordens constantemente. E aqui é pura e simplesmente a obediência cega. Aqui, geralmente, nesse aspecto de liderança, digamos, é uma liderança muito arriscada, onde o líder ele vai dar ordens para que as tarefas sejam executadas. Nem sempre ele explica, ele esclarece, mas ele cobra. Tá? E aqui é a liderança na base do poder é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Então funciona bem em momentos de pressão, com liderados que não são tão experientes, em culturas mais arrojadas, agressivas, mas não costuma funcionar bem em ambientes de pessoas mais maduras, criativas, em culturas mais colaborativas. A gente pode perceber que, de um outro aspecto, existe uma liderança mais democrática, que o líder ele é extremamente comunicativo, ele encoraja a participação, ele se preocupa com o trabalho de todos, com o trabalho, ele sabe uma diferenciação do que é um grupo, do que é uma equipe e do que é um time.
Ele sabe que cada um tem diferenças básicas, mas que quando necessário, ele fomenta o auxílio, a colaboração, onde um sabe fazer o papel dele bem feito, sabe o que tem que fazer, mas quando precisar, ele vai lá e faz também o trabalho do outro. Aqui, nesse estilo de liderança, o líder ele é aconselhador, ele dá orientações, ele traça objetivos, metas, ações, e de uma forma bem bacana, existe aqui a voz do povo e a voz de Deus. Ele escuta bastante. Ele escuta para poder verificar se algo é positivo para aquelas pessoas que estão na linha de frente, e a partir daí ele verifica se essas ideias elas são positivas para que eles possam cumprir. Esse estilo de liderança ele funciona bem nas situações do dia a dia, quando dá tempo para planejar, para discutir, quando não há algo muito urgente para ser feito, em que exista também uma cultura participativa, mas ela não é bem vista, essa liderança democrática, quando existe uma necessidade de maior controle, de direcionamento, algo mais urgente, mais para aquele momento, tá? Onde o ambiente também hierárquico ele vai ser mais determinado, onde existe mais uma cultura menos participativa. De um lado existe também a questão da liderança liberal, a laissez-faire, onde há uma participação limitada aqui. A gente pode verificar que aqui se informa, se orienta, mas quando a pessoa, o liderado, a equipe, o time, ele vai lá e solicita. Quando solicitado, a pessoa vai lá e participa o líder. Aqui é uma premissa básica em todo mundo é livre para pensar e agir. E aqui a gente pode verificar que o líder ele permite uma liberdade total para que as pessoas tomem decisões, decisões coletivas, decisões individuais, e o comportamento do líder nesse aspecto, ele é muito evasivo, sem firmeza, ele é muito tranquilo nesse aspecto, tá? Esse tipo de liderança liberal costuma funcionar bem com equipes remotas, com equipes mais maduras, com equipes autogerenciáveis, com membros mais autorresponsáveis. A gente está falando aqui de um cenário diferente, distinto, que a gente não encontra em todas as empresas, as organizações. E a gente pode verificar também que não funciona, não é adequado para, digamos, pessoas, colaboradores que não têm tanta experiência, que estão iniciando sua carreira, com equipes que necessitam compartilhar informações e atividades onde um prazo depende do outro prazo, tá? Então, aqui é importante a gente observar todos esses aspectos oriundos desse estilo de liderança. De um outro lado, existe uma liderança que a gente chama de situacional. Uma liderança que, quando necessário, o líder é autocrático, quando necessário, o líder ele é democrático, e quando necessário, ele é liberal. Nesse aspecto, dentro dessa liderança, existe aqui uma grande relação conceitual desse tipo de liderança, onde depende da maturidade do colaborador, do liderado. A gente pode ver que quando há uma maturidade baixa, aí a liderança situacional ela precisa agir com base na direção, tá bom? Então, quando há uma maturidade entre baixa, moderada, a gente já pode perceber que há uma, digamos, uma tendência situacional a ele treinar, desenvolver. Quando já está uma maturidade consideravelmente moderada e alta, aí a gente já pode ver que a liderança situacional ela se baseia no aspecto do apoio. E quando há o aspecto, digamos, a maturidade mais alta, a gente pode considerar esse aspecto do líder situacional que delega. Então, a liderança situacional, ela é muito importante, ela é imprescindível e ela é o segredo, muitas vezes, do sucesso do líder, porque quando necessário ele vai ser autocrático, quando necessário ele vai ser liberal, quando necessário ele vai ser autocrático, a depender da situação, a depender da demanda, a depender do que está acontecendo, ele vai ser situacionalmente um líder, mobilizando e influenciando sua equipe para os seus respectivos resultados. E aí a gente pode observar também que existe a liderança que é denominada de liderança servidora. E aí tem um líder bacana do James Hunter que fala exatamente sobre isso, como se tornar um líder servidor. Os princípios da liderança do monge e do executivo, que a gente pode ver que são características peculiares dessa liderança, é desenvolver pessoas, é um líder mais humilde, ele é mais autêntico, ele não é somente só simpático, agradável, ele se coloca no lugar do seu liderado, do seu colaborador, e ele é empático, ele direciona a sua equipe, ele serve
o seu colaborador e serve o seu time sem ser servil. É uma liderança que reforça a possibilidade do desenvolver pessoas através do exemplo. O líder servidor é aquele que lidera muito mais pelo exemplo do que pelas suas palavras. Aqui a gente pode ver que uma grande referência desse aspecto da liderança são aqueles líderes que são mais humanos. E aí a gente pode falar aqui, por exemplo, de Jesus Cristo, que foi um líder que soube, digamos, pegar pessoas que não tinham muita experiência e trabalhar, desenvolver de forma humilde, direcionando cada uma para dar o seu melhor, e a partir daí ele foi servidor. Ele serviu sem ser servido, sem ser servil. E é importante a gente perceber que há digamos, um fruto, um resultado muito expressivo a partir dessa liderança servidora. Então, por exemplo, o líder situacional, ele não pode simplesmente dizer quando ele vai ser autocrático, democrático, liberal. Ele também pode observar quando ele pode ser um líder servidor e, a partir daí, ele colher inúmeros resultados. Existe também uma liderança que é considerada a liderança, é o líder coaching, né? Onde o líder, ele vai desenvolver a liderança utilizando técnicas oriundas dessa metodologia. Então, o coaching, ele é o processo, tá? Então, o líder coach, ele vai utilizar da metodologia, das técnicas do coaching, do processo, para poder liderar a sua equipe, para alcançar resultados mais arrojados, mais efetivos, mais contundentes. O bacana dessa liderança, que é muito difundida hoje nas, nas grandes corporações, nas grandes empresas, é verificar que, por exemplo, foi citado aí um artigo aí publicado na revista Forbes, que falou exatamente sobre a importância do líder coach. E basicamente vários especialistas já falam que a liderança do futuro, que a liderança mais primada nas grandes corporações e organizações é do líder coach, que ele vai pegar tudo que existe da liderança situacional, da liderança, digamos, servidora, ele vai pegar todas as ferramentas, as técnicas poderosas dessa metodologia e a partir daí ele vai utilizar tudo isso em prol do seu time, da sua equipe. E é bacana a gente perceber tudo isso, porque dentro desses estilos de liderança, tudo isso vai se mobilizar a equipe para que possa se chegar a um resultado final. A gente agora vem e fala um pouco da liderança 4.0. A liderança, que ela é uma liderança que tem aspectos importantes que já foram citados, mas principalmente observe que ao redor desse estilo de liderança, o que a gente pode contar são pessoas. É uma liderança mais humana, é uma liderança que ela se conecta, é uma liderança que ela está abrangida aí na mudança de mentalidade, na mudança de mindset, e ela vai pegar todas as boas práticas gerenciais, que ela vai pegar todo o entendimento da atualidade, da atualidade contemporânea, e ela vai, digamos, utilizar o melhor das outras lideranças, mas de forma humana, tá? Onde vai promover o autoconhecimento, vai promover relacionamentos saudáveis, uma visão sustentável do líder que ele preza pelo resultado, mas ele sabe trabalhar bem as pessoas. Esse estilo de liderança mais humanizado, é importante a gente perceber que existe uma atitude mental diferenciada, um mindset diferenciado aí. A gente aproveita para direcionar o livro aí da Carol Dweck, que é o Mindset e a Psicologia do Sucesso, que fala exatamente isso, sobre essa questão das crenças, das mentalidades fixas de crescimento, onde o líder 4.0, o líder mais humano, que mais consegue se conectar tanto com a empresa quanto o outro, é aquele líder que sabe aproveitar essas mudanças de mentalidade, saindo de um mindset fixo, acreditando aí na questão das crenças, trabalhando as crenças que são umas mais fixas, que limitam a pessoa, digamos, o seu colaborador a ficar preso, a não acreditar, a ficar preso que nada vai dar certo, e a fortalecer essa mudança de mentalidade para exatamente uma crença fortalecedora, uma mentalidade de crescimento, que vai a partir daí a fazer a pessoa aprender, desaprender e reaprender, como o Alvin Toffler falou sobre os analfabetos do século XXI. E a gente pode ver que essa mudança de mindset também, além das crenças, está balizada, está pautada nos esforços, nos erros,
no mindset, no mindset, no feedback, e aí a gente pode perceber exatamente esse estilo de liderança, o liderança 4.0 é uma liderança que ela é centrada nessa mudança de mentalidade, é pensar fora da caixa constantemente, é pensar exatamente em que o líder ele percebe a liderança como uma capacidade de influenciar os outros ao ativar o potencial e o poder das pessoas e organizações em nome de um bem maior. Ele não fica preso ao seu egocentrismo, ao seu eu, aos seus resultados, ele fica preso ao nós. Ele tem a visão, como diria quem, Blanchard, sobre a questão da liderança do todo. E aí, dentro de um ambiente interno, esse líder, ele vislumbra as metas, os resultados, a eficiência, os perfis diferentes, a produtividade, os parceiros, a gestão, o gerenciamento, a melhor prazo, melhores práticas, ferramentas, indicadores, dentro do seu ambiente interno. Dentro do seu ambiente externo, aí a gente pode verificar exatamente toda essa totalidade da liderança 4.0, onde ele verifica a volatilidade, as oportunidades, as ameaças, a indústria 5.0 e o líder 4.0 também já caminhando para o líder 5.0, que também é muito humano, onde ele verifica as tendências, verifica o mercado, verifica a concorrência, os clientes, as mudanças, enfim. A gente percebe que o líder 4.0 é aquele líder em que ele trabalha todos os aspectos, internos e externos, mas basicamente centralizado nas pessoas. Então, falamos nessa aula de hoje revisamos um pouco sobre aspectos do chefe, do líder, onde existem figuras aí dentro do poder, do autoritarismo, da autoridade. Falamos sobre liderança situacional, a liderança servidora, a liderança do líder 4.0. Na próxima aula, nós falaremos bastante aí sobre outros aspectos e aprofundaremos ainda mais todos os aspectos importantes oriundos de todos os aspectos da liderança. Um grande abraço, fica com Deus, vamos que vamos. Até lá, grande aluno, querido aluno.